Senhor, meus queridos, graça e paz da parte de Cristo, mais um vídeo para este canal. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, eu te convido, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e vamos crescer juntos para a honra e glória do nome do Senhor. Estamos aqui comentando sobre o livro de Gênesis. Temos anterior a este vídeo, o primeiro vídeo, o vídeo do capítulo 1 ao capítulo 11. Temos o segundo vídeo falando do capítulo 12 ao capítulo 25 e temos do capítulo 25 ao capítulo 36, sendo o terceiro vídeo falando sobre o livro de Gênesis. Hoje esse é o quarto vídeo e vamos falar do capítulo 37 ao capítulo de número 50, o último capítulo deste livro. E a Bíblia reserva 13 capítulos falando sobre a história de José. Essa história é uma das histórias mais bonitas da Bíblia, muito conhecida por todos nós. E aqui nós vamos comentar sobre ela. Nós entendemos que no princípio, o primeiro vídeo que falamos do Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11, fala da criação, de nomes importantes como Enoque, como Noé, sobre o dilúvio. No capítulo 2 fala de um povo escolhido e este homem que foi escolhido era Abrão, e Deus abençoou e através daí começa toda a história de Israel. Nós vamos ver no capítulo de número 25, do capítulo 25 ao 36, falando sobre Isaac, sobre Jacó, e essa descendência abençoada. E dentro da história de Jacó, dos filhos de Jacó, nós vamos ver que Deus então escolhe as 12 tribos de Israel, e José é um nome que sobressai sobre eles, e nós vamos ver o quanto Deus guardou os filhos de Canaã, os filhos de Jacó, para que pudesse ser o povo escolhido de Deus. E nós vamos aqui então falar do capítulo 37, quando começamos a estudar o capítulo 37, ele vai já iniciar que José tinha 17 anos e seu pai o amava muito, e por isso fez para ele uma túnica colorida. Aonde quer que ele estava, sabia ser que ele era José e era o filho amado de Jacó. Porém, isso lhe trouxe algumas consequências e Deus sempre estava com ele. Nós vamos ver que por isso seus irmãos já o invejavam, mas também Deus vai dar um sonho a ele. A história de José é conhecida como o jovem sonhador. Nós vamos ver que ele começa sonhando e os seus sonhos vão se cumprindo. Ele vai encontrar com o carcereiro, com o copeiro, que também sonharam. Ele vai se deparar com o faraó, com um sonho que ninguém conseguia interpretar. Por fim ele interpreta e a sua história é muito bonita. Mas ela se inicia desta maneira. No capítulo 37, quando ele tem um sonho, onde ele vê que os molhos de trigo dos seus irmãos e do seu pai, sua mãe, se inclinavam diante dele, e o seu era maior do que o deles. Ele também sonha a segunda vez, e na segunda vez ele vê o sol, vê a lua e vê estrelas, 11 estrelas que se inclinavam diante dele. Claro que eles perceberam desde o princípio que eles estavam dizendo que ele seria maior, e eles teriam que se inclinar diante. Então, após José ter esses dois sonhos, os seus irmãos vão invejá-lo. E então um dia o seu pai, no capítulo 37, vai ver que seus filhos estão ao campo, vai dizer a José para ir ver como eles estão. E de longe, quando eles veem José chegando, eles já ali entre si, eles fazem um motim de tentar tirar a vida de José. Porém, Rúben, seu irmão mais velho, vai impedir que isso aconteça e vai ver uma cova vazia, então vai jogar José dentro desta cova. E ali, quando Judá observa, vê que estava passando uma caravana dos Medianitas ou dos Ismaelitas, estava indo em direção ao Egito, vendeu por 20 moedas de prata. No capítulo 38 vai contar toda essa história. No capítulo 38 diz que eles venderam para os Medianitas ou para os Ismaelitas, e ali ele é vendido por 20 moedas de prata. Quando nós chegamos no capítulo 39 de Gênesis, nós vamos encontrar já José dentro do Egito e sendo vendido agora como escravo para Potifar. Potifar era também um servidor de Faraó, e ali ele colocou em sua casa como também um governador da casa, alguém que estava cuidando da casa. Vamos ver que onde José estava, Deus fazia ele prosperar, e Potifar então confiava em José. E
vai dizer a história, né, no capítulo de número 39, que um dia Potifar sai por viagem e sua esposa põe os seus olhos sobre José, se encanta por ele, por ser um jovem forte, então quer ter relações com ele, né? E então ela tenta desta maneira, mas o texto vai dizer que então José ele sai correndo, e ao sair correndo deixa uma parte da sua veste, né, nas mãos da esposa ou da mulher de Potifar. E assim ela grita e diz que ele queria ter relações com ela. E então, né, quando Potifar chega, ele vai ser aprisionado, vai ser preso, jogado na prisão, e ali ele fica. Mas como nós falamos, né, Deus fazia que, né, as mãos dele estivessem sobre José, e ele era abençoado, tudo que ele colocava a mão prosperava. E dentro da prisão, no capítulo 40, nós vamos encontrar que José estava ali já, e aquele que estava à frente da guarda colocou a José também para ser também um guarda que ficasse ali observando e cuidando, porque Deus colocou a mão sobre ele e tudo que ele colocava a mão prosperava. E José então prosperou mesmo dentro da prisão. Um exemplo de vida em todas as coisas, José, tanto jogado na cova, tanto vendido por 2 vezes, tanto dentro da prisão, sempre sendo um homem de Deus, exemplo. Eu tenho um vídeo aqui, já no início do canal, falando sobre os 3 J's da Bíblia, dentro da língua portuguesa, 3 justos com a letra J na Bíblia. Nós vamos falar de José, Jó e Jesus. Então tem um vídeo aqui, se você se interessou, procura aí, para que você possa estar vendo. Mas José então ele não blasfemava, pelo contrário, e ele é um sonhador, como nós falamos. E dentro desta prisão, ele conhecendo todos já, ele vai passar por 2 homens que estavam com seu semblante caído, estavam tristes, porque eles tinham sonhado algo e não conseguiam interpretar, não conseguiam entender. Aquele sonho tinha lhe tirado a paz. Nós vamos ver que o copeiro sonha que estava servindo ao rei, e o padeiro da mesma maneira. Então José vai interpretar o sonho, do copeiro primeiro. Vai dizer: olha, qual foi o teu sonho? Ele vai dizer: eu sonhei que estava servindo ao rei com a taça, e eu colocava a vinha, espremia dentro da taça e dava ao rei. E ele diz assim: o seu sonho é simples, 3 dias você vai estar servindo, voltando ao seu serviço, servindo ao rei ou servindo a Faraó. E o padeiro, vendo que ele interpretou muito bem o sonho do copeiro, então ele vai dizer: o meu sonho foi que eu vi, eu estava com 3 pães servindo também ao Faraó. E José vai dar a interpretação daquele sonho também, mas aquela interpretação foi dizer que dentro de 3 dias ele seria enforcado, ele seria morto. E por fim, quando José termina de falar esta frase, ele vai dizer: quando vocês estiverem diante de Faraó, lembra de mim, fala que eu estou aqui inocentemente, já há 2 anos. Porém, isso não acontece. Vai dizer que o copeiro ele foi servido, restituído o seu trabalho, e o padeiro ele foi morto, e se cumprindo aquilo que José tinha falado. E então tanto o copeiro quanto o padeiro se esqueceram de José, e ali ele ficou por mais algum tempo. E a Bíblia vai dizer que então um dia Faraó tem um sonho também, que ninguém conseguia interpretar. No capítulo 41, nós vamos ver Faraó tendo esse sonho, chamando os sábios da terra, e ninguém conseguia interpretar. Então o copeiro vai lembrar que um dia estava na prisão e José revelou o seu sonho através de Deus, e assim ele manda chamar José para interpretar o sonho de Faraó. O sonho de Faraó é bem cabuloso. Vai ver 7 espigas magras comendo 7 espigas gordas, vai ver 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas, e ninguém conseguia interpretar. Porém, José, através de Deus, consegue interpretar esse sonho. É algo que iria acontecer na terra com o tempo determinado de 14 anos. Primeiro viria 7 anos de bonança, que era simbolizado tanto pela espiga gorda quanto pelas vacas gordas. 7 anos de bonança, de colheita, de fartura, e depois viria 7 anos de sequidão, representado pela espiga seca e pelas vacas magras, que ali engolia as vacas gordas, e as espigas comia as espigas mirradas, comia aquelas que eram gordas. Então nós vamos ver que então José dá essa interpretação a Faraó, e Faraó então
né, manda fazer tudo aquilo que José tinha determinado, tudo que José tinha falado. E assim, né, Deus faz que José prospera dentro do Egito. Dentro do Egito ele agora vai prosperar, né? Nós vamos ver que Faraó então ver que esse sonho manda durante 7 anos de bonança, guardar tudo, né? Expandir o seu celeiro porque Deus estava abençoando. E isso acontece durante 7 anos. Somente o Egito teria, né, esse alimento estocado, porque só ele sabia da revelação de Deus. E acontece que em todas as vizinhanças, a sequidão, né, veio a fome, e tendo a fome, né, eles tiveram que recorrer ao Egito. E quando nós entramos no capítulo de número 42, nós vamos encontrar já os irmãos de José subindo até o Egito para comprar comida, pedido pelo seu pai Jacó, né, não sabendo eles que teriam um encontro com seu irmão. Nós vamos ver que no capítulo 42, quando José olha para os seus irmãos, ele vai o reconhecê-lo, mas eles não reconhecem José, porque a vestimenta do Egito era totalmente diferente. Então eles não reconheceram, mas José reconheceu eles também. Já tinha se passado 13 anos. José agora já tinha 30 anos de idade, já era um homem adulto. Quando saiu, né, tinha apenas 17 anos, era um jovem. Então ele não reconheceu. Mas José vai fazer o quê? Vai fazer que eles, né, voltem para sua casa com alegria, né, voltem para lá. Eles colocam o seu dinheiro novamente, eles não precisaram pagar por aquilo, né, colocou o seu dinheiro dentro da bolsa, e quando eles voltaram, chegaram em Jacó, eles vão dizer sobre toda a bonança que há no Egito, o quanto né, José foi bondoso para com eles. E nós vamos, né, dentro dessa história, sendo uma história muito interessante, porque eles voltam novamente, né, e agora eles voltam, e aí José já vai fazer de uma forma totalmente diferente, porque ele vai perguntar se o seu irmão mais novo, Benjamim, já tinha nascido, e eles vão dizer que sim. Então José agora, né, vai pedir que um deles ficassem ali para que para que o seu irmão subisse, e assim Rubem se oferece a ficar ali, né, e eles vão até Jacó e pede para que traga o menino mais novo, e assim acontece toda a história. E quando eles estão ali, né, José, no capítulo 44, José vai colocar o copo, né, de José, o copo de ouro, dentro ali do saco de trigo que eles estavam levando, e quando eles estão a caminho, eles vão ser pegos. E quando eles são pegos, né, como se estivessem roubando a José, eles vão ser levados novamente para o Egito. E quando eles estão dentro do Egito, lá no capítulo 45, é um dos capítulos que me chama muita atenção desse livro de Gênesis, porque ali José vai se dar a conhecer os seus irmãos e vai dizer algo tremendo, vai dizer: olha, não pese os vossos corações, não fiquem tristes, né, por saber que eu estou aqui, né, eu sou José, que vocês venderam para o Egito, mas não fique triste, não pense que eu vou fazer mal a vocês, porque tudo isso foi propósito de Deus. Tudo isso, Deus estava no controle. Tudo isso era Deus não deixando que vocês morram de fome, que meu pai morra de fome. Vocês vão descer agora, vão trazer meu pai para cá, eu vou cuidar de vocês, vocês vão ter uma terra aqui e vão viver aqui, né? Tanto é que Faraó deu a terra, né, para que eles permanecessem ali no Egito. Então nós vamos ver no capítulo 45 algo tremendo, e ali acontece aquilo que ele sonhou, né, aquilo que vê seus irmãos se dobrando diante dele, e ele estando em uma posição maior, sendo o governador do Egito, aquele que governava abaixo de Faraó. Então nós vamos vendo aí os capítulos decorrendo, né, no capítulo 46, nós vamos ver que eles descem para o Egito, né, seu pai, sua casa, 70 almas, 70 pessoas sobem para o Egito, e ali Faraó, no capítulo de número 48, 47, Faraó dá uma recepção, ou seja, recebe, dá uma parte da terra para que eles fiquem, dizendo que eles seriam abençoados pelas mãos do Senhor, porque Deus, né, abençoava a José e também a Jacó, e ali eles vieram a ficar neste lugar. No capítulo de número 48, nós vemos Jacó adoecendo, né, e no capítulo de número 49, nós vamos ver Jacó abençoando seus filhos, ou seja, as 12 tribos de Israel sendo abençoada por Jacó, já no penúltimo livro
de Gênesis. Nós encontramos então uma bênção, né, do patriarca Jacó sobre os seus filhos, sobre as suas tribos, né, aqueles que mais à frente seriam as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, né, representados em tantas alegorias que existem da Bíblia, como a própria veste sacerdotal de Arão. Mais à frente a gente vai falar sobre isso quando estudarmos o livro de Êxodo, né, falando sobre a veste sacerdotal de Arão, que tinha suas 12 pedras, cada um com o nome, né, dos filhos de Jacó, ou as 12 tribos de Israel. Então nós vamos encontrar no capítulo 50, né, a morte de Jacó. Nós vamos encontrar também, né, José mais uma vez dizendo: olha, não fique pesado o coração de vocês pela morte do meu pai, que eu vou amaldiçoar vocês, vou lançar vocês fora da terra. Não, pelo contrário, vocês estão perdoados, porque foi Deus que nos trouxe até aqui. E chegamos ao final do capítulo, né, já José morrendo. E aí então entra o livro de Êxodo, que é o livro que significa saída, né, quando o povo fica ali 400 anos escravizado. Interessante entender que quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis capítulo de número 15, verso 13, né, ele vai dizer assim: olha, você será pai de uma grande nação, né, a sua descendência será peregrina nessa terra, e ela ficará 400 anos escravizada. E isso acontece agora, né, neste período onde José morre, onde toda a descendência de Faraó também morre, e por fim, ao vir outras gerações, escraviza este povo. Então no próximo vídeo estaremos falando exatamente, né, deste grande libertador que é Moisés, que é levantado, e enfim, falaremos da saída, né, do povo hebreu da terra dos egípcios. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário. Vamos crescer juntos para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe.